Oi, meus queridos, boa noite. Hoje a gente tem mais uma aulinha online, tá? E mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as bactérias. O nome bactéria vem do grego, né? Bactéria, que significa bastão. São organismos unicelulares, procariontes, que podem ser encontrados na forma isolada ou em colônias, tá? São micro-organismos constituídos por uma célula sem núcleo celular, nem organelas membranares. São um dos organismos mais antigos, tá? Então, assim, ele é bem antigo mesmo, com evidência há mais de 3 bilhões de anos, tá? As bactérias são geralmente micro-organismos ou submicroscópias, tá? Ou microscópias. Vai depender do microscópio, que só pode ser visto em microscópio eletrônico, certo? Suas dimensões variam de 0,5 a 5 micrômetros, tá? Então, é bem pequenininha mesmo, certo? A genética da bactéria, como é constituída o genoma bacteriano, são as informações genéticas estão contidas nos cromossomos e nos plasmídios. No caso, os cromossomas são organelas, tá? Celulares presentes no citoplasma. Ela é única, ela é circular, composta de DNA de cadeia dupla. Ela tem forma enovelada, tá? E compacta. A replicação é semi-conservativa, isto é, as duas cadeias da molécula superam-se e cada uma serve de molde para a síntese de uma nova cadeia. Então, assim, essa bactéria, ela tem uma cadeia e quando ela se separa, ela serve, tá, de síntese de molde para uma nova molécula, tá? Para uma nova cadeia. Cada célula filha na divisão binária recebe uma nova molécula de DNA. Então, assim, sai o DNA de uma, a filha dela vai receber o mesmo DNA da mãe, certo? Então, as bactérias elas se multiplicam, mas têm o mesmo DNA. O plasmídio replica-se automaticamente, menores que o DNA cromossomo, certo? No caso, a bactéria ela tem um DNA frágil, tá? São vírus bacterianos, basicamente constituídos de DNA envoltos por uma capa proteica, certo? Então, assim, como vocês sabem, o DNA ele é todo retorcido, todo cheio de... E essa bactéria, ela tem esse DNA envolto por uma capa proteica. A gente tem também os transponsons, tá? São pequenas moléculas de DNA capazes de trocar a posição, isto é, de cromossomo para plasmídio, certo? E de um plasmídio para outro, ou de um plasmídio para um cromossomo. Então, assim, ela tem essa capacidade de se transpor, tá? De cromossomo para plasmídio, de um plasmídio para outro plasmídio e de plasmídio para cromossomo, certo? Os tipos de variação genética da bactéria. A mutação. Qualquer alteração na sequência de nucleotídeos da molécula do DNA cromossômico que pode decorrer da inserção e substituição, deleção e outros mecanismos. Então, assim, ela sofre uma mutação. As bactérias, elas podem se tornar, inclusive, bactérias multiresistentes, tá? Elas vão se unir o DNA de uma com o DNA de outra, formando uma nova bactéria, para assim virar uma bactéria multiresistente, certo? Isso ocorre com outros micro-organismos também, por exemplo, o vírus, alguns protozoários, tá? Então, assim, a gente tem essa molécula de DNA cromossômico que pode sofrer essa mutação, certo? A transferência de material genético. Os genes transferidos podem se integrar ao cromossomo da bactéria ou persistir como um elemento citoplasmático autônomo. O processo de transferência pode ser por transformação bacteriana, transdução bacteriana, conjunção bacteriana, certo? Então, a gente tem 3 maneiras no caso dessa transferência de genética, tá? A transformação bacteriana
é a absorção de moléculas ou fragmentos da molécula de DNA que estejam dispostas no ambiente, proveniente de bactérias mortas e decompostas. A célula bacteriana transformada passa a apresentar novas características hereditárias, condicionadas pelo DNA incorporado, certo? Este não precisa ser de bactéria da mesma espécie, em princípio, qualquer tipo de DNA. Entretanto, um DNA capturado só será introduzido no cromossomo bacteriano se for semelhante ao DNA da bactéria receptora. Então, assim, isso acontece com uma bactéria, ela morre, certo? Vem outra e pega esse DNA dela, beleza? Só que assim, ele tem que ter o mesmo DNA da receptora para poder fazer uma nova bactéria. A transdução bacteriana é a transferência indireta de segmentos de molécula de DNA de uma bactéria para outra. Isso ocorre porque, ao formarem-se no interior das células hospedeiras, os bacteriófagos, tá, podem eventualmente incorporar pedaços do DNA bacteriano, depois de serem liberados ou infectar outra bactéria. Os bacteriófagos podem transmitir a ele o genes bacteriano que transportavam. Se este não destruir a bactéria, ela pode multiplicar e originar uma linhagem transduzida com novas características. Então, assim, esse aqui já é diferente. Uma bactéria de um jeito pega a bactéria de outro e pode criar essa mutação, tá? Pode criar uma bactéria mutante, multiresistente ou coisa parecida. A conjunção bacteriana é a transferência de DNA diretamente de uma bactéria doadora para uma receptora, através de um tubo de proteínas denominado pelo sexual ou pilos, tá? Os pili estão presentes apenas na bactéria F positiva, ou seja, a bactéria portadora de um plasmídio denominado F, de fertilidade, tá? E essas são doadoras de DNA. As que não possuem o plasmídio F atuam como receptoras, sendo chamadas de F negativo. A conjunção possibilita o aumento da variedade genética da população bacteriana. Então, assim, é uma bactéria, no caso feminina e uma masculina, né? Elas vão se juntar e vão criar uma nova bactéria. Aí elas se separam, tá? E formam uma nova bactéria, até mesmo um novo tipo bacteriano, certo? A bacteriologia é uma parte da microbiologia que estuda as bactérias, né? A organização celular dessa bacteriologia pode ser saprófitas ou patogênicas, tá? As saprófitas bactérias benéficas que não causam doenças. Então, assim, a gente sabe que a gente tem bactéria boazinha e bactéria malvadinha, né? As patogênicas são as que causadoras de doenças. Por isso, assim, às vezes a gente vai no médico e o médico fala que a gente está com uma patogenia, certo? Alguma doença causada por um tipo de bactéria. Por isso se chama dessa forma, porque são as bactérias que causam doença. Lembra que eu falei já com vocês que a gente tem bactérias boas e maus nos organismos da gente, certo? Então, assim, essas boazinhas, elas são benéficas e não causam doenças. Elas estão ali porque o nosso organismo precisa, porque o nosso corpo necessita. E as patogênicas já são as causadoras de doenças. A gente vai dar depois uma estudadinha sobre as doenças causadas pelas bactérias, tá? O grupo de micro-organismos unicelulares, né, que, como eu já falei, que são as bactérias, elas têm apenas uma célula, certo? Então, a gente sabe que a bactéria ela é unicelular, ela tem só uma célula, tá? Ela é procarionte e pertence ao reino das moneras, certo? Então, assim, quando vocês vão estudar o material que eu mandei, se vocês ouvirem a palavra monera, é a mesma coisa que bactéria, tá? O reino monera é o reino biológico que inclui todos os organismos vivos que possuem uma organização celular procariótica, certo? Como a bactéria é procarionte, ela faz parte da monera, tá? No caso, a fisiologia bacteriana, tá? A nutrição dela. Para crescer e se multiplicar, precisam de carbono, nitrogênio, fontes de energia como a glicose, aminoácidos e uma temperatura ideal, certo?
Referente à nutrição, pode ser classificada em autotróficas e heterotróficas, certo? As autotróficas sintetizam sua própria substância, no caso, elas se nutrem sozinhas, elas se alimentam sozinhas, elas usam do próprio organismo para se nutrir, para se alimentar, tá? E as heterotróficas necessitam de substância para se nutrirem. As bactérias heterotróficas são classificadas em 3, tá? São 3. Saprófitas, parasitas e simbióticas. As saprófitas alimentam-se de matérias orgânicas em decomposição. Então, assim, as bactérias elas estão presentes também em outros lugares do nosso sistema. Quando a gente morre, geralmente, as bactérias vão comer no nosso corpo, tá? Então, assim, porque elas se alimentam de matéria em decomposição. As parasitas alimentam-se de animais ou vegetais vivos e lhe causam doenças, que são as bactérias, certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar das bactérias comedoras de carne, esse tipo de coisa, que se alimentam de pessoas, de vivos também, tá? As simbióticas associam a outros organismos onde encontram alimentos, mas não lhe causam mal, certo? Então, as simbióticas são bem boazinhas, entre aspas, tá? A reprodução. A ficção binária ou cisparidade, ou ficção binária ou cisparidade, que é a mesma coisa, tá? Processo de reprodução assexuada dos organismos unicelulares, que consiste na divisão de uma célula em duas, tá? Então, ela vai se dividir de uma em duas. A conjunção, duas bactérias ligam-se através das fímbrias, tá? Transferindo o DNA de uma para outra. É uma reprodução, elas se reproduzem mesmo, como se fosse uma mamãe e um papai e tivesse um filhinho, tá? Respiração, são classificadas em 3 grupos. Elas são aeróbicas, anaeróbicas e aeróbicas facultativas, tá? As aeróbicas crescem na presença de oxigênios, as anaeróbicas crescem na ausência de oxigênio e as facultativas crescem na presença ou ausência de oxigênio. A maioria das bactérias patogênicas é essa anaeróbica facultativa, tá? A nomenclatura das bactérias deve ser binominal, ou seja, ela tem que ter 2 nomes para as espécies, devem ser grifados na escrita ou em itálico quando digitados, certo? O primeiro nome é o gênero dela, letra maiúscula, o segundo nome é a espécie, com letra minúscula. Por exemplo, o Staphylococcus aureus. Viu como é bem legalzinho o nome? Staphylococcus aureus. Então, assim, o Staphylococcus é o gênero e o aureus é a espécie, certo? A classificação. A característica tintoriais. São divididas em bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? A morfologia. As bactérias classificam-se morfologicamente de acordo com a forma da célula e com o grau de agregação. No caso, a gente tem os cocos, os bacilos, o vibrião, os esperilos e as espiroquetas, tá? Os cocos, eles têm forma esférica ou subesféricas, ou seja, eles são redondinhos, né? Os bacilos, eles têm formas de bastonetes, do gênero Bacillus, tá? Os vibrião em forma de vírgula ou um Czinho, tá? Os espirilos de forma ondulada e ele tem umas garrinhas, tá? As espiroquetas de forma acentuada em espiral, certo? Os cocos, no caso, eles podem ser diplococos, estafilococos e estreptococos, tá? A morfologia. De acordo com a morfologia, as bactérias, como eu já falei, né? Se vocês olharem no nosso slide, a gente tem uns desenhozinhos de como eles são, certo? Os agrupamentos. Os cocos podem se agrupar e formar em colônia, mas quais 2 cocos formam um diplococos? Então, assim, 2 cocos vão formar o diplococos, tá? Quando enfileirados, formam estreptococos. No caso, ele vai ficar tudo um do ladinho do outro, vários, não só 2, são mais, tá? Eles vão formar os estreptococos. E em cachos, parecendo uma uvinha, ele é o estafilococcus, certo? Vocês vão ouvir muito quando vocês começarem a trabalhar,
falando sobre bactérias, tá? Principalmente no setor de UTI, né? A gente encontra muito esses cocos, certo? Já os bacilos podem estar isolados ou em cadeias, tá? Então, os bacilos eu posso ter ele sozinho ou em cadeiazinha juntos, certo? Os demais são sozinhos. No caso, o Diplococcus tem forma esférica, né? E em pares. O Streptococcus em cadeia forma um colar, certo? O Staphylococcus forma um cacho, é um agrupamento de vários, forma um cachinho, parece um cachinho de uva. A Sarcina, ela tem forma cúbica, tá? Formando por 4 ou 8 cocos, simetricamente compostos, certo? O Diplobacillus, bacilos reunidos 2 a 2, Streptobacilos, bacilos alinhados em cadeia, tá? As doenças mais comuns causadas por bactérias, a gente tem a tuberculose, causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis, a hanseníase, transmitida pelo bacilo de Hansen, tá? Mycobacterium lepra, ou leprae, tá? A difteria, provocada pelo bacilo diftérico, tá? A coqueluche é causada pela bactéria Bordotella pertussis, certo? São nomes estranhíssimos, vocês vão estranhar muito, tá? A pneumonia bacteriana provocada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, tá? A escarlatina é provocada pelo Streptococcus pyogenes. O tétano é causado pelo bacilo do tétano, Clostridium tetani, tá? A leptospirose é causada pela Leptospira interrogans, tá? A triconoma é provocada pela Chlamydia trichonomatis, tá? A gonorreia ou blenorragia, né? A gente conhece mais por gonorreia mesmo. É causada por uma bactéria do gonococo, tá? Neisseria gonorrheae, tá? A sífilis é provocada pela bactéria Treponema pallidum. A meningite meningocócica, tá? A gente, lembrando, gente, a meningite a gente tem a bacteriana e a viral, tá? Essa daqui é a bacteriana, tá? É a meningite meningocócica, é causada por a bactéria chamada de meningococo, tá? A cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae ou Vibrião colérico. A febre tifoide é causada pela Salmonella typhi, tá? Então, assim, mas existem várias outras doenças, tá, gente? Aqui eu só falei as mais comuns e as que a gente vê mais nos hospitais, certo? Na nossa aula online, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas relacionadas às bactérias, tá? Então, assim, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a vocês, um beijão.